Aquele que nos está assistindo pela live, graça e paz, amados, continue ligados, porque o Senhor já está falando aos nossos corações, aleluias. Vamos nos alimentar mais e mais do Senhor, para continuarmos a crescer. Obrigada, amada, a crescer. Glória a Deus, aleluia. Todos nós cremos que nós temos o nosso trabalho. Nós temos as profissões, nós temos os equipamentos apropriados para o trabalho, nós temos as vestes, as vestiduras, nós temos o guarda-pó, o jaleco, os uniformes apropriados para o trabalho. Nós temos os cuidados, nós temos a proteção, nós temos normas e leis da profissão para ser cumpridos, exercidos. Nós obedecemos às leis para praticar, para que o nosso trabalho do profissional seja bem sucedido. Estudos prévios, organização, planejamentos, cursos, revisões, atualizações, tudo isso é necessário para que o trabalho seja muito bem executado. Então, nós fazemos o melhor, né, no nosso trabalho. E que seja um sucesso. E que seja bem sucedido, e que seja reconhecido pelo seu excelente trabalho, e com isso o profissional seja bem remunerado. Então, você faz o seu melhor no seu trabalho, que nem na área de saúde, geralmente, né, enfermeiros, médicos, as vestes são brancas, né, dentista e etc. Temos bombeiros, temos tantas profissões que você se identifica. E quando não tem, né, uniforme, tem o crachá, né, identificando o seu trabalho, o seu serviço, o que você faz. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, sobre os equipamentos que nós devemos usar com responsabilidade no nosso trabalho. Aquilo que Deus nos capacitou e abriu as portas para sermos um excelente profissional. Então, nesse momento, eu gostaria de chamar o meu esposo, o nosso pastorzão, porque, para quem não sabe, ele é eletricista. Mais de 33 anos de trabalho, de serviço. Ele trabalhou na Celesc, que é o centro elétrico lá de Santa Catarina. Então, Bombinhas, Itajaí, Balneário, toda aquela região. E ele vai nos explicar como que ele se prepara para o trabalho. Então, presta atenção. Depois nós vamos dar continuidade. Graças e paz, amados. Amém? Como é bom estar aqui com vocês. Então, como disse a pastora, cada profissão tem as suas exigências, as suas normas, e elas são necessárias serem cumpridas. Para quem trabalha na minha área, a área de eletricidade, elétrica, existem normas muito rígidas para que nós possamos exercer a nossa profissão. Quem trabalha num posto de gasolina está cheio de normas. Quem trabalha na área da saúde, muitas normas, proteção. E na área da elétrica não é diferente. E toda profissão precisa de planejamento, de observação. Então, na nossa área, na área da elétrica, existem alguns equipamentos que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que fazem parte da proteção do profissional. Eu vou começar pelo capacete. O capacete nos traz proteção para a cabeça. Alguma coisa que você pode bater, pode cair, ou encostar, certo? Tinha uma brincadeira na Celesc, que perguntava por que a gente usava capacete se a gente estava a 12 metros de altura, e se ia cair um passarinho. Não.
quando nós estamos numa certa altura, nós corremos o risco de encostar a nossa cabeça em algum fio ligado. Isso também nos protege. Também temos, fazendo parte da vestimenta, o sapatão, a botina. Essa botina, ele não só isola porque é vulcanizada, mas como também tem uma proteção dura que não é de ferro, não pode ser metal, tá? Para proteger se alguma ferramenta cair. Então eu tenho que usar o capacete, eu tenho que usar as botas. Mas um detalhe, temos aqui o que nós chamamos de cinto de segurança. Nós vestimos ele para que a gente possa estar nas alturas, protegidos, seguros, para não cairmos. Porque essa profissão, ela trabalha com altura e também com circuitos energizados. Por isso, toda essa segurança. Ela continua com as luvas, protegendo as nossas mãos. Protegendo o maior e o mais precioso, ferramenta de trabalho. As nossas mãos. Continuando. Nós temos a roupa adequada. A roupa adequada, anti-chama. Um tecido especial para que, se alguma coisa acontecer, nós estejamos protegidos. Nós também temos óculos para proteção da vista. Por que isso? Porque cada um de nós entra numa área de risco, onde nós entramos numa situação de risco. E quando nós entramos numa situação de risco, onde nós sabemos que existe um risco, que corremos o risco de morrer, nós temos que estar paramentados, preparados para essa situação. Então a minha profissão, ela envolve uma situação de risco. Mas existe uma coisa que eu não posso ter, é um comportamento de risco. A situação eu não posso evitar. Eu tenho que subir a 10, 12, 15 metros? Tenho. A situação eu não posso evitar, eu preciso trabalhar algumas vezes com as redes ligadas? Tenho. Então essa situação, ela não muda. O que vai mudar é o meu comportamento. Então eu não posso ter um comportamento de risco. Preste atenção, uma empresa te capacita para fazer o trabalho e ela te dá todos os equipamentos necessários para que não morra. Então eu tenho a obrigação de usar os meus equipamentos para que eu preserve a minha saúde. Então nessa profissão, e como em outras profissões, devemos não só cuidar da situação de risco, mas dos nossos comportamentos, que eles não venham a nos colocar em risco. Amém? Assim, prestemos atenção, porque a partir de agora, tenho certeza que o nosso Deus amado irá falar conosco poderosamente. E nunca se esquecendo, a capacitação recebemos. E toda a ferramentária e toda a proteção nos é dada para trabalhar. Amém? Muito obrigada. Aprendemos, um pouco mais sobre esta profissão. Porque muitas vezes chamamos um profissional, isso aqui não é nada, é rapidinho, isso aqui não é... Mas é sério, amados. É muito sério, cada um na sua profissão, com a sua responsabilidade, com o seu compromisso, fazendo o seu melhor, para aqueles clientes, pacientes, que precisam de nós, na nossa profissão. Glória a Deus pela vida do meu esposo, aprendemos muito, muito com isso. Amém, amados? E continue orando pelo pastor, quem precisar de eletricista aí, Temos o nosso amado. Amado, agora, e nós?
E nós, como filhos de Deus, que pertencemos ao seu reino, que Ele nos escolheu e nos chamou para sermos luz e sal dessa terra. Mateus 5, de 14 a 16. Como temos nos equipado para esse grande trabalho? 1 Pedro 2,9. O Senhor nos escolheu e nos chamou para sermos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos exclusivos do Pai. A fim de proclamarmos as virtudes, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos convocou para o seu trabalho, para o seu serviço aqui nesta terra. E como nos posicionar, como nos preparar para exercer este grande chamado e trabalho do Senhor não é de qualquer maneira, amados. Esse assunto aqui, esta palavra é um assunto para um seminário, que é muita coisa para a gente aprender. E eu orando, o Senhor falava de novo, falava, igreja, acorda. Igreja, vigia. Igreja, não saia da posição que o Senhor nos colocou. Cuidado. 1 Pedro 5, de 8 a 9. O Senhor nos diz, sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais a isso que nós passamos aqui, os nossos irmãos, a igreja, está sofrendo, também está em guerra espiritual. Não estamos falando só da guerra que está tendo, a guerra, né, lá na Europa. Mas há uma guerra espiritual, todos os dias, a todos os momentos, sendo travado, amados. E a igreja tem que estar vigilante, sóbria, esperta, fechando todas as brechas. A atividade de Satanás contra os escolhidos do Senhor, contra nós que somos uma nação santa, é mencionado de várias formas na palavra do Senhor. Então, ele tenta contra os cristãos. Aquele que está no mundo, já é dele. Agora, quem está buscando o Senhor, buscando verdadeiramente a salvação, obedecendo a voz do Senhor, ele vai tentar de todas as maneiras, de todas as formas, tirar de você a fé, desanimar, colocar obstáculos, lançar setas inflamadas, porque ele é um mentiroso, ele acusa, ele difama, ele te incita para o pecado, todos os tipos de pecados. Ele coloca o desânimo, ele coloca a fraqueza, ele coloca pensamentos destrutivos, ele causa perseguição, ele promove confusão e divisão na igreja, ele promove o quê? Decepções. Profetas com profetadas, que você confia, que você acredita e nada aconteceu. Então, é a palavra do Senhor que nós devemos estar arraigados, atentos. A palavra do Senhor, porque Ele é fiel e a palavra do Senhor é verdadeira. Ele não mente. A defesa do cristão envolve estar alerta, sóbrio, vigilante, permanecendo firme e resistindo ao diabo. Tiago 4:7 nos diz assim, amada igreja, esta palavra é para a igreja.
Quando o Senhor falou, ministra essa palavra para a igreja, para ela ficar mais atenta nesses últimos dias. De pé, firme, vigilantes, atenta à voz do Senhor. Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, esteja submisso ao Senhor, a sua palavra, obedientes como filhos amados, atentos a todo e qualquer tempo, não caindo em nenhuma armadilha, em nenhuma mentira, em nenhum engano. Então, sujeitai-vos a Deus, resista firme, porque ele tem que fugir. Ele tem que fugir. Porque a palavra de Deus é poderosa, o Senhor é fiel, o sangue de Jesus e tantas coisas que nós vamos ver aqui e relembrar sobre a armadura de Deus para as nossas vidas. Quem se revestiu hoje da armadura de Deus? Quem se revestiu hoje, amada igreja, da armadura de Deus? Vamos ler Efésios 6, 10. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embarcando sempre o escudo da fé, com o qual posso apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomo também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos até aqui. Nós temos aqui um equipamento para os cristãos, para o serviço de Deus aqui nessa terra. E como nós esquecemos de nos revestirmos. O que é revestir? É colocar de novo, e vestir de novo, e vestir de novo. Todos os dias nos revestimos deste equipamento. Mudando assim a nossa mente, o nosso comportamento. Como o pastor nos ensinou aqui, existem áreas de risco. E comportamentos de risco. Exemplo, né, que ele deu, o quadro disjuntor está energizado. É uma área de risco. O trabalho lá nas alturas é uma área de risco. Nós temos a nossa área de risco aqui nessa terra. Porque o inimigo está passeando. Ele está de olho. É que ele possa tragar, que ele possa lançar uma seta. Você sair do caminho. Áreas de risco. Mas também tem o comportamento de risco, que é não desligar a energia, no caso, o disjuntor, né? Para trabalhar, para verificar o que está acontecendo. Não fixar certo a escada muitas vezes muito alta. Então, muitas vezes não estamos devidamente equipados para o trabalho. E a nossa mente, o nosso ser, o nosso falar, pensar, agir, deve estar focado nesses tipos de área e de comportamento. Como você tem agido diante das áreas e diante do comportamento do mal, no dia mal, porque vivemos dia mal. Não vamos dar, amados, legalidade a Satanás.
Não dê legalidade a Satanás. Nós que estamos aprendendo a palavra do Senhor a cada dia, que estamos crescendo, que estamos querendo mais do Senhor, que estamos querendo nos santificar mais, uma igreja pronta, adornada, bem equipada, na posição correta, não para a direita nem para a esquerda, mas na posição correta do Senhor. Aí sim, nós vamos saber administrar a área de risco, ficar atento, opa, esperto, ó, o que o inimigo está tentando fazer, né? E como agir, e como me comportar diante dessa situação. A nossa reação. Você jamais, eu creio que jamais, pensaria em sair nu, peladão, para a rua, né? Nem dentro de casa, né? Você não pensa em sair para o trabalho sem roupa ou para ir à igreja. Nem deveríamos pensar em deixar os nossos lares pela manhã sem nos revestirmos de nossas vestes espirituais, conforme nós acabamos de ler. Para você lembrar, amados, eu fiz aí um curso, né, muitos anos atrás. Para você lembrar e ficar mais fácil, você começa pela cabeça. Nem o pastor, né, deu exemplo aqui. O capacete da salvação, começa pela cabeça. A couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da paz nos seus pés, o escudo da fé e a espada do Espírito com a palavra do Senhor. E mais oração. Orando em todo o tempo. Essa armadura é o próprio caráter e atributos de Deus. À medida que experimentamos essas peças da armadura e aprendemos o que elas significam e como nós devemos vesti-las, nós voltamos a nossa atenção para o fato central, que cada peça da armadura é a manifestação do Senhor Jesus em nossas vidas. E é o traço do caráter dele manifesto na nossa vida. Porque é um reflexo do caráter de Deus, como nossa defesa e ataque. Nós podemos nos defender e também atacar, enquanto vivemos aqui neste mundo. Nós vamos ver aí para frente. Estamos falando sobre um modo de liberar o caráter de Jesus, de modo que aquele que está em nosso interior, quem está em nosso interior hoje? O Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Então, que ele seja manifesto em nosso exterior, é de dentro para fora. Está Jesus Cristo vivendo em seu interior de verdade? Ele está vivendo ou você está brincando de ser crente? Ah, o Senhor está comigo, amém, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder e tal, e sai de qualquer jeito para a rua, para o trabalho. Você não sabe o que vai enfrentar lá na frente. Sem estar devidamente revestidos do Senhor, com a armadura, com Ele, com caráter, com tudo que Ele nos tem dado. Glória a Deus. Então, vestir-se de toda a armadura de Deus é o modo de pôr em prática e manifestar o Senhor Jesus de uma forma exterior. Nós temos aqui o capacete da salvação. Quem é a sua salvação hoje? Hoje e sempre, né? Para sempre. Quem é a sua salvação? Atos 4:12 nos diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Também em Atos 16:31, nós vemos aqui: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Nós vemos aqui quando Paulo e Silas estavam na prisão, né? E houve a conversão do carcereiro e de toda a sua família. Então não há outra salvação a não ser através de Cristo Jesus.
que é o nosso Senhor e Salvador. Não procure salvação errada. Cuidado com os enganos. Até no meio evangélico, amado, desculpe falar, é triste isso. Mas aos falsos profetas, somente a salvação vem do Senhor. Couraça da justiça. Quem é a nossa justiça? É Jesus Cristo. Você não tem justiça própria, amados. Não temos justiça própria. Eu vou fazer justiça com as minhas mãos. Errado. Não vai dar certo de jeito nenhum, você vai sofrer. Somente o sangue de Jesus pode proporcionar a nós, né, a justiça do próprio Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 5:21 nos diz: Deus fez daquele que não tinha pecado, nenhum pecado, amados, a oferta por todos os nossos pecados. Ele se entregou, a fim de que nele, Jesus Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Foi pelo alto preço do sangue do Cordeiro que somos justificados. Pelo sangue do Cordeiro, somente isso. Ele é a nossa justiça. O cinturão da verdade, para nos ficarmos equilíbrio, a firmeza. Quem é a verdade? Quem é a verdade nas nossas vidas? Jesus Cristo, João 14:6, Ele mesmo diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então não há outro caminho além do Senhor. Não há outra verdade além do Senhor. E não há vida, porque Ele é a própria vida em nossa vida. Porque Ele se entregou por nós. E Ele está vindo nos buscar. Por isso, amada igreja, fique atento. Não esqueça de revestir da armadura do próprio Deus na sua vida. Fique atento, amados, fique atento. Nós também temos aqui a preparação das sandálias da paz. As sandálias da paz. Quem é a nossa paz? O mundo é a nossa paz, o dinheiro é a nossa paz. Ele é a própria paz. Ele mesmo diz, João 14:27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Isaías 9:6, ele diz, Isaías diz, né? O príncipe da paz. Essa paz só Ele pode dar, amados, ninguém mais. Calçando os pés. Por onde você tem andado, cuidado, hein? Cuidado por onde você tem andado, para você não cair em armadilhas. Deus está comigo. Deus está com você, sim. Mas cuidado, Deus mandou você ir lá? Deus mandou você conversar com fulano, agir, fazer alguma coisa? Cuidado. Fique esperto. Não ande em caminhos tortuosos, que você pode cair com pedras. Calce as sandálias da paz. Se prepare, prontidão no andar, no Evangelho, a capacidade que o Senhor nos dá para andarmos no Espírito Santo de Deus, exatamente como Jesus o fez. Jesus fez somente aquilo que o Pai lhe ordenava. Ele não saía ali para a direita, para a esquerda, eu posso. Não, ele era obediente. E foi obediente até a morte de cruz. Ele fazia somente o que Deus, o Pai, mandava fazer. Ia somente onde Deus mandava ele ir. Então vigia, amados. Nós não somos super crentes, super cristãos. Vigia. O escudo da fé. A fé é a capacidade de submeter-se ao senhorio de Cristo.
À medida que você recebe a palavra de Deus, o Espírito de Deus entra em seu ser e produz a fé para crer nas coisas do Senhor, do seu reino. Gálatas 2:20 diz assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Ainda somos carne? Somos. Erramos. Podemos pecar. Mas estamos buscando a santidade. Buscar ver uma vida correta, digna, no falar, no agir, no pensar. Em todas as áreas da nossa vida. Então, revistamos cada dia mais, sem esquecer desta vestidura, desta armadura, para quando precisarmos estarmos firmes, estarmos vivendo Cristo. Eu tenho a carne, eu sou carne, mas eu vivo na fé, mediante a palavra do Senhor, que tem nos ensinado a viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida cheia de fé. Ah, eu quero ver o Senhor, sim, mas você tem vivido desse tal modo para ver o Senhor? Como que está sendo a sua vida, amados? Como os filhos, servos do Senhor, está pronto aí, as suas vestiduras, sua armadura, sem esmurecer? Eu esqueci de revestir todo dia, amados. É de manhã e à noite. E declarar em voz alta, porque o inimigo ele ouve. Eu me revisto da palavra do Senhor, assim, assim, eu me revisto. Sabe? E o Senhor está contigo, e o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te livrar, o Senhor vai te proteger, o Senhor vai te dar discernimento das coisas, entendimento. Você vai ficar mais sensível à voz do Senhor. Não faz isso, não vai por aqui, não é desse jeito. Então que o nosso eu fique lá para baixo, debaixo dos nossos pés, e que Cristo venha ser o nosso cabeça. Venha ser o Deus Todo-Poderoso, soberano na nossa vida, direcionando as nossas vidas em todas as coisas. Se assim fizermos, nós seremos guerreiros bem-sucedidos da batalha. Cuidado quando está tudo bem. Está tudo bem. Sim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Vem, porque Ele dá o escape, né? O Senhor nos ajuda, sabe até onde a gente pode ir, onde até a gente pode suportar, né, as aflições. Mas vigia. Porque nós estamos nessa terra aqui, é para guerrear. Estamos no serviço do Senhor. O Senhor nos chamou para isso. Então, fique atenta, amada igreja, você que está nos ouvindo. Fique esperto, atenta. Porque o Senhor já nos deu todas as armas espirituais. E nós, muitas vezes, esquecemos de colocar, como o pastor falou. Quando você vai trabalhar, né, na empresa, ele te dá todas as condições para você estar bem, para você se proteger, né, livrar de todo o mal. Estar dentro da norma, da lei, fazer tudo certinho. E nós, o Espírito Santo de Deus está falando, e você, igreja, que está acomodada? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É a sua arma de ataque, para derrubar as fortalezas de Satanás. Como Jesus derrotou o inimigo? Quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, Mateus 4, de 1 a 11, o que Jesus fez? Ele lançou a palavra. Aí o inimigo falou assim, né? Manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, né? Todo-Poderoso, Filho de Deus. Mas Jesus respondeu, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não precisa reivindicar, revidar o inimigo, não. É a palavra de autoridade, de firmeza. Por isso, fecha as brechas, inimigos. Cuidado com os pensamentos.
Pense antes de falar, porque a palavra lançada não volta atrás. Pense antes. Responda com a palavra de Deus. Jesus, assim, ele estava pondo abaixo as fortalezas que Satanás tentava erigir em sua mente. Ele estava usando a espada da Escritura para atravessar as trevas das tentações. Ele usou a palavra para destruir os argumentos do diabo. Por isso, a palavra do Senhor está na minha boca, na minha mente, no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Pela autoridade que o Senhor nos concedeu, eu vou responder com a tua palavra. Porque o inimigo vem e lança setas terríveis na nossa mente. Então, quando você está revestido da completa armadura, você está esperto, está vigilante, e você tem a palavra do Senhor na sua boca, no seu pensamento, lance a palavra. Resista firme. Eu estou obediente à voz do Senhor. Não tem brecha na minha vida. Então, fora Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Essa posição de guerreiros, de filhos de Deus, devidamente armados, deve fazer. Quantas vezes o inimigo vem até nos sonhos. Por isso que antes de dormir, toda noite nós oramos. Senhor, colocamos o nosso sonho, o nosso sono, o nosso subconsciente, inconsciente, debaixo da tua autoridade, Senhor. Porque há sonhos que ele vem, há pesadelos terríveis que a gente vê que é seta lançada no inimigo. Como já aconteceu, né, com a gente. São batalhas espirituais, porque ele não desiste. Revista-se da armadura de Deus. Revista-se da palavra que o Senhor já nos concedeu. Use com sabedoria. Use com fé, amados. Use com obediência. Oração. Mais uma peça dessa armadura. Orar em todo tempo. Com toda oração e súplica no Espírito. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Por isso eu conservo a oração, fluindo todo dia, tanto na nossa língua materna, quanto na língua do Espírito. Se eu vestir a armadura de Deus e manter a minha posição, submisso, obediente ao Senhor, eu resisto ao diabo e oro em todo tempo, então eu vencerei o inimigo. Eu posso viver em vitória. Podemos, somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Mas devidamente vestidos, devidamente na minha posição, sou um guerreiro vencedor. 1 Pedro 5, 8 e 9. Já lemos aqui, mas vamos ler de novo. Seja sóbrio. Sóbrio. Nas faculdades mentais, fique esperto, fique atento com os seus pensamentos. Não fica divagando aí a sua mente. A mente, né? Mente sem nada, mente vazia. Encha a sua mente da palavra de Deus. Ore o tempo todo, amado. Eu estou lavando louça, estou orando. Estou fazendo as coisas da casa orando. Ore. Porque orando, adorando ao Senhor, louvando, meditando a palavra, você vai se encher cada dia mais. Pode vir, né, as setas, pode vir as coisas, as preocupações, mas você está firme na palavra. Você está firme na rocha que é Cristo em nossa vida. Então você está vigilante, você está esperto. Então esteja alerta, esteja sempre vigilante, atento. Resista firmemente na fé, na palavra do Senhor. Muitas vezes vem pensamentos desagradáveis, pensamento, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não.
Eu sou tudo, eu posso tudo naquele que me fortalece. A palavra do Senhor está na minha vida. Ele é o Senhor, Ele é meu tudo, Ele é a razão do meu viver, então eu posso, eu sou a nação santa, eu sou o sacerdócio real. Eu sou o povo de Deus escolhido. E que nada e ninguém vai tirar nós dessa posição. Por isso, amados, não se acomode. Cuidado que o mundo oferece. Fique atento, fique esperto, fique ligado. Não permita ser mudado de posição quando vinham as tentações. Não deixa que nada venha se desestabilizar. Oh, Santo Deus. Terminando. A sua posição, a nossa posição da igreja, como filhos, servos, guerreiros do Senhor, é de força no poder do Senhor, não é no braço, não é no nosso poder, não é na nossa força, não é na nossa inteligência, não é, é no Senhor. Porque dependemos totalmente dele, sem ele não somos nada, sem eles nós não podemos nem trabalhar, não somos, um ótimo profissional, tudo vem dele, tudo volta para ele, então dependa de Deus, cuidado com o seu eu, tudo primeiro é o Senhor. Esteja plenamente investido para o serviço do reino aqui nessa terra. Quando orar, amados, quando orar, a todo instante, dentro do carro, fora do carro, no banheiro, tomando banho. Senhor, eu me revisto da tua completa armadura, da tua palavra de Efésios 6:10. E comece pela cabeça. O capacete, a couraça, o cinturão, as sandálias, a espada, o escudo e orando. Devidamente, assim. Todos os dias revestir, todos os dias. Assim, você vai estar firme. Firmes na fé, firmes na certeza que o Senhor é por você, que Ele é a sua defesa, que Ele já venceu tudo por você na cruz do Calvário, e firmes que quando você precisar guerrear, você está pronto, você está preparado. Porque um guerreiro, todos os dias, ele tem que se exercitar, Ele tem que treinar todos os dias. Para ele estar pronto, preparado, esperto, atento, vigilante. E assim ser bem-sucedido em todas as coisas. Vamos nos colocar em pé, amados? Eu vou fazer uma oração e gostaria que a igreja repetisse, você que está em casa, repetisse esta oração. Que a palavra é pela palavra que nós vencemos o inimigo. Então eu vou orar, vocês repetem, por favor. Em nome de Jesus, afirmo que esta palavra está selada para sempre. Em minha vida, declaro hoje que quando estou plenamente armado, revestido com toda a armadura de Deus, visto-me de Jesus Cristo. Portanto, o diabo deve fugir quando eu lhe resistir. Não em minha força, mas na força de Cristo, que opera em minha vida. Assumo hoje um novo compromisso de vestir toda a armadura de Deus, todos os dias da minha vida. E assim, estou pronta com a sua armadura. E tudo que eu fizer, serei bem-sucedido. E prosperarei. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amada igreja?